Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando, então, prosseguimento à nossa semana criativa, 50% inspiração, 50% transpiração, a administração da teoria à prática. A gente está hoje chegando na nossa 12ª palestra e hoje a gente está muito feliz que a gente já está vendo aqui que o pessoal está chegando, já estamos com 43 pessoas na sala, isso é muito bacana. Na segunda-feira, com frio, geladinho, né? Mas estamos aí. Olha a vantagem de estar em casa, tá vendo? É só ficar debaixo das cobertas assistindo a palestra do mestre Rafael. Então, só registrando, para que todos fiquem cientes, a palestra será gravada para ficar disponível no canal do YouTube do curso de administração. De antemão, agradeço aqui ao professor Rafael Bezerra pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, nos brindando aí com essa aula a respeito de licitação pública. E agora a voz falhou, foi aqui, sério. Rafael, muito obrigado por você estar aqui com a gente, muito obrigado mesmo, já de antemão, e a palavra é com você. Boa noite, professor Genesi, boa noite aos demais professores e a todos os alunos e profissionais que nos prestigiam nessa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? E eu peço já licença para compartilhar os slides. Sim. Tá? Deixa aqui, ó. Isso. E nosso tema, então, licitações públicas. Essa é uma parte, né, do direito administrativo. Né, direito administrativo, ele é um ramo do direito público, né? É aquele ramo do direito que cuida da gestão, né, dos bens, serviços e do pessoal do Estado, né? Seja administração municipal, estadual, distrital ou mesmo federal, né? E como direito administrativo, né, o Estado está numa posição de supremacia frente aos particulares. Então, aqui retomamos as antigas teorias tradicionais, né, de que numa relação para com o Estado, né, o Estado ele detém certas prerrogativas frente aos particulares que visam justamente, né, a satisfação do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, e também o princípio igualmente importante no direito administrativo, que é o princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Tá? Professor Rafael. Então, sim, pode falar. Eu cometi uma falha minha, pessoal, de apresentação. Eu gostaria de pedir a gentileza, desculpe, quem é o professor Rafael? Para que os nossos presentes saibam quem é o professor Rafael. Um pouquinho aí, o mínimo que seja. Desculpe a minha falha. Não. Claro. Eu sou graduado em Direito, né? Também sou mestre em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em 2014 eu assumi o cargo de procurador do município de Vassouras. Então, eu tenho 6 anos aí de atuação na área jurídica do município e também tive a oportunidade de estar desde 2018 lecionando na Fundação Educacional Severino Sombra. Tá? E atualmente eu dou aula no curso de Direito da Faculdade de Miguel Pereira e dou aula também no curso de Administração aqui da Universidade de Vassouras para o 3º período. Olha? Então, claro que o que eu pretendo aqui não é de maneira nenhuma esgotar o tema, tá? É um tema muito amplo. O que eu pretendo aqui é dar um pontapé inicial, dar um gostinho de quero mais a todos os administradores e demais profissionais, um início nesse tema, né? Vamos iniciar nesse tema, que é um tema bastante complexo, né? E do ponto de vista jurídico, e também não é o objetivo aqui a gente esmiuçar os detalhes jurídicos, né? Vamos entender o que é uma licitação, né? Vamos situar o tema da licitação dentro do ramo das ciências sociais aplicadas, direito e administração, né? Então, como eu dizia, a licitação pública ela está dentro do direito administrativo,
né? A licitação pública, ela, como um instituto do direito administrativo, ela tem a finalidade de proteger o princípio da supremacia do interesse público, né, sobre os interesses particulares, e também o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, ou seja, né, os bens públicos eles não pertencem aos gestores, mas sim ao Estado, né? Não são bens particulares, são bens públicos, né? Então, ao realizar determinados atos, os gestores públicos eles têm compromisso com o erário, com o bem público, tá? E a licitação se insere nesse contexto. A licitação ela é um procedimento, né? É um procedimento administrativo. Está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição, também lá no artigo 175, que fala que para o ente público contratar, para o Estado realizar um contrato, antes esse contrato deve ser precedido de um procedimento licitatório. Então, percebam que a licitação ela não é um fim em si próprio, né? Ela não é uma finalidade. A licitação é uma finalidade. Não. A licitação é um meio, é um procedimento para o quê? Para o ente público realizar contratos, para o ente público contratar, seja bens, né? Sejam serviços. Para o Estado adquirir bens ou serviços, ou mesmo vender bens seus, alienar bens públicos, deve haver uma licitação. Tá? Então, licitação é um procedimento que tem a finalidade de celebrar um contrato. Aquele que vence a licitação, né, ele ganha o direito de realizar, de efetuar um contrato com o ente público. Ok? Então, vamos ver hoje, brevemente, tá, a definição do que é uma licitação, alguns princípios, tá? Eu não esgotei aqui todos os princípios, mas eu fiz um recorte de alguns princípios da licitação e também vamos abordar de forma breve, né, a diferença entre regimes, procedimentos e tipos licitatórios, que são coisas diferentes. Regime licitatório é uma coisa, procedimento licitatório é outra e tipos licitatórios são outras coisas, tá? Então, eu peguei uma definição aqui clássica, tá? Que eu até depois eu esqueci de dar os créditos aqui, mas depois eu conserto o slide, do professor Marçal Justen Filho, que é um grande professor de direito administrativo. E ele traz para a gente essa definição, né, completa, que a gente vai esmiuçar aqui, que licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio que determina critérios objetivos visando a seleção da proposta de contratação mais vantajosa e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, com observância do princípio da isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica. É um conceito assim que, num primeiro momento, até assusta, né? Bem rebuscado, grande, mas não é nada disso. Se a gente eu vou trabalhar com vocês, vocês vão entender item por item. Eu grifei embaixo, cada grifo desse é um aspecto relevante que a gente vai tentar esmiuçar aqui. Então, vamos começar. A licitação é um procedimento administrativo. Isso eu já falei. Procedimento. O que é um procedimento? É um conjunto de atos concatenados entre si, né? Um conjunto de atos ligados entre si que visam a uma finalidade, que visam um objetivo final. Isso é um procedimento. Procedimento é uma série de etapas interligadas que visam a um objetivo final. Então, a licitação é isso, é um conjunto de atos, de procedimento, é um procedimento composto de atos interligados entre si, que tem a finalidade final, né? Que tem o objetivo final, que tem a finalidade, né, da contratação. Tá? É um conjunto de atos
que visam a contratação. Por isso que é um procedimento administrativo. Ele é disciplinado, esse procedimento é disciplinado por lei, né? Nós temos basicamente 3 regimes licitatórios. A Lei Geral da Licitação é a famosa Lei 8.666 de 93, tá? É o Estatuto Geral das Licitações, tá? Mas temos também outros 2 regimes, que é o pregão e também o regime diferenciado de compras, que nós vamos citar aqui, tá? Então, a lei ela vai determinar essa sucessão de atos, né? As fases de licitação estão previstas na lei. Mas também não só na lei, porque aqui fala, ó, disciplinado por lei, que é a 8666 de 93, e por um ato administrativo prévio, né? Então, o que vai regular a licitação é a lei, a depender do seu regime, né? Mas também um ato administrativo prévio, que é o famoso edital, né? Então, o edital, a gente sempre fala, né? O edital é a lei entre as partes, né? É a lei que vai vincular tanto a administração, os administradores, quanto os administrados. Então, não só a lei, mas o edital. É preciso, né, que aqueles que estão envolvidos no procedimento licitatório eles tenham pleno domínio do edital. Você tem que conhecer o edital muito bem, porque ele, inclusive, ele vincula a administração pública. Se determinado item consta no edital, a administração pública tem que seguir aquele item. Do mesmo jeito, se o edital ele requer alguma formalidade, a princípio essa formalidade ela deve ser seguida, ok? E aí, tanto a lei quanto o edital, eles vão trazer critérios objetivos, né? Critérios objetivos para a escolha da melhor proposta, daquela contratação mais vantajosa. Critérios objetivos por quê? Porque a licitação ela não é um ato discricionário do gestor, né? A escolha da proposta mais vantajosa não é um ato de vontade, mas é um ato que segue critérios objetivos. E a lei prevê como critério objetivo mais importante é aquela proposta mais vantajosa, né? Proposta mais vantajosa. E aí vão existir uma série de critérios para se aferir qual é a proposta mais vantajosa para a administração. E aí a doutrina ela sempre fala, né? Não é necessariamente a proposta mais barata. Isso aí a gente tem que desmistificar. A proposta mais vantajosa para a administração pública nem sempre é aquela proposta mais barata. Você tem que fazer um equilíbrio de custo-benefício, não só do ponto de vista quantitativo, e aí sim o menor preço, mas também do ponto de vista qualitativo. Aquele serviço melhor ou bem, né? Melhor executado, melhor descrito. Então, por vezes é possível, né? Muitas vezes é possível que a proposta mais barata não seja a mais vantajosa, porque o critério qualitativo vai ser importante na hora da comissão, né, do órgão, julgar a escolha da melhor proposta. Okay? A lei depois ela previu que, ao lado da contratação mais vantajosa, também é um objetivo, né, um critério a ser seguido, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Tá? A legislação posterior ela teve essa preocupação de fomentar, né, o nosso mercado interno, né? O favorecimento de microempresas, de empresas de pequeno porte, da indústria nacional também é um critério para ser seguido. Então, às vezes, uma empresa estrangeira ela oferece uma proposta que aparentemente é mais vantajosa, né, do ponto de vista do preço e também da qualidade, mas o gestor público ele tem que se atentar na questão da promoção do desenvolvimento nacional.
que é, vamos dizer assim, né, é um protecionismo, digamos assim. É uma barreira protecionista? Sim, de fato é, porque existe essa preocupação do legislador para com o fomento da indústria nacional, do emprego nacional, né? Da gente proteger o nosso emprego, por mais que isso sofra críticas, tá, gente? Eu não vou adentrar aqui na questão econômica, se isso é uma boa ideia do ponto de vista liberal, ou se isso é uma atuação indesejada do Estado na economia. Eu, né, não vou adentrar essa discussão. Fato é que, atualmente, a nossa legislação ela trata de forma prioritária a indústria nacional e as empresas nacionais. Okay? Dentro desse julgamento da proposta mais vantajosa, existe, claro, dentre outros princípios, né, o princípio da isonomia, que ele é o mais importante. O princípio da isonomia é que todos devem ser tratados da mesma forma. Você não pode criar privilégios, você criar métodos de avaliação diferentes para aqueles que se encontram dentro da mesma situação. Tá? Então, o princípio da isonomia você vai tratar de forma isonômica todos os participantes. Todos os participantes têm que ter os mesmos direitos e deveres dentro do procedimento licitatório. Tá? E, por fim, nossa última parte aqui do conceito é que o procedimento administrativo licitatório ele é conduzido por um órgão dotado de competência específica. E aí, a Lei 8666, ela traz as chamadas comissões permanentes de licitação. Né? Todo ente público, seja município, estado, união, né, ele tem uma comissão permanente de licitação formada por 3 membros, tá? E essa comissão ela é responsável por tocar esse procedimento administrativo, tanto do ponto de vista da fase interna, né, de elaboração, né, do edital, até a finalização dela, que é a adjudicação do objeto com a consequente contratação. Agora, a Lei 866 traz a comissão permanente de licitação. Agora, outras legislações trazem regimes diferenciados, né? Então, por exemplo, no pregão, você tem o órgão competente é o pregoeiro, tá? É só ele toca o pregão, né? Na modalidade, por exemplo, de leilão, quem vai tocar é o leiloeiro. Então, não existe uma comissão, né? Vai ser o próprio leiloeiro, o próprio pregoeiro, ele vai ser o órgão dotado, um órgão singular, né? Não vai ser mais um órgão colegiado, mas ele que vai tocar a licitação. Tá joia? Então, essa definição rebuscada, trazida pelo professor Marçal, ela pode ser sintetizada da seguinte forma, né? A licitação é um meio para se contratar. Não tem como se contratar via de regra, né? Não tem como se contratar sem licitação. E a licitação é um procedimento, é um passo a passo. Tem uma fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Né? Existe um processo, um iter, que a gente chama no direito, um caminho a ser perseguido até o julgamento final da licitação. E perceba que a cada fase que a gente passa dentro da licitação, a gente não pode rediscutir o que já foi decidido. Tá? Por isso que é um procedimento, é uma sucessão de atos. Depois que a gente passa para a próxima fase, não tem como você discutir o que já se passou. Tá? Isso aí é o instituto do direito que a gente chama de preclusão. A preclusão é o impedimento de se rediscutir o que já foi decidido. Tá? E esse procedimento visa a contratação, ele é disciplinado pela lei e pelo edital, segundo os critérios objetivos para a contratação mais vantajosa, que nem sempre é a mais barata, né, aliado ao fomento da indústria nacional, tá, de forma isonômica para todos, sempre julgada por um órgão de competência do Estado. Nós temos aí algumas leis de regência, tá? Como eu falei, a 8666 é o Estatuto Geral,
Mas temos também a Lei 10.520, que fala do pregão, né, que também é muito importante. A Lei 12.462, que trouxe o regime diferenciado de compras. Essas são os três regimes licitatórios. Tá? Temos também outras leis esparsas que tratam de concessões administrativas, né? Porque a própria Constituição, no artigo 175, ela fala que a concessão de serviços públicos e a delegação de serviços públicos também devem obedecer ao procedimento licitatório. Então, a licitação ela tem que ser feita para a compra de bens, serviços, também para a venda de bens públicos. Quando o ente público quer vender algum bem seu, tem que fazer licitação, que é o leilão. E também a licitação deve ser usada para a concessão e delegação de serviços públicos. Por exemplo, a exploração de uma rodovia, BR-393. Tem que licitar para você fazer a concessão de exploração da rodovia. Por exemplo, agora é a CAINFRA, né? Era a Acciona, agora é a CAINFRA. É a mesmo CNPJ, né? Para o ente público fazer essa concessão, ele licita. Tem que fazer licitação. E aí, para isso vai. Por exemplo, São Paulo quer fazer agora concessão de parques ambientais. Tem que licitar. Qualquer concessão de serviço público tem que licitar. Exploração de esgoto, né, de abastecimento e tratamento de esgoto. Faz licitação. Então, todos os serviços públicos, quando o Estado não presta por si, mas por terceiros, é o fenômeno da concessão e delegação, né, o ente público tem que licitar. Né, exploração de gás e petróleo e por aí vai. A licitação ela tem alguns princípios. Aqui não tenho nenhuma pretensão de esgotar esses princípios. Tá? Eu trouxe assim os mais importantes e para título de entendimento, porque o princípio, como eu digo, ele tem aquele sentido etimológico do início. Né? O que é princípio? Princípio é o início. É de onde as coisas se originam. Não é essa a ideia quando a gente fala de princípio? Princípio é aquilo que dá origem, que se inicia. Então, para a gente conhecer a lei, as normas jurídicas as regras jurídicas, nós temos antes que conhecer os princípios jurídicos. Né? Porque todo direito ele surge pelos princípios. Né? Isso eu falo para os meus alunos. Né? Mas o direito é a segurança jurídica e a justiça. São os princípios que fundam o direito. E na licitação a mesma coisa. Para você entender as nuances, as regras da licitação, primeiro você tem que saber quais são os princípios da licitação. Né? Porque a regra não pode conflitar com o princípio. Né? A regra ela serve ao princípio. Né? O primeiro deles que eu cito aqui é a proporcionalidade. Né? O princípio da proporcionalidade ele é o princípio do bom senso, né? Da razoabilidade, o bom senso. Né? Você não vai... a administração pública não pode fazer exigências dentro do procedimento licitatório, exigências que não têm nenhuma fundamentação. Meras formalidades que não têm nada a ver com a execução do objeto, do bem, da prestação do serviço, de adquirir o bem, enfim. Né? O princípio da proporcionalidade diz isso. A administração pública ela deve cobrar dos participantes apenas as formalidades intrínsecas que dizem respeito à execução do objeto licitatório. Né? Esse é o princípio da proporcionalidade. Princípio da impessoalidade, que também se confunde com o princípio da objetividade do julgamento. Né? A administração pública ela não pode olhar a quem está participando de forma que viole a isonomia. Tanto é que, em alguns regimes licitatórios, né, os participantes eles são sigilosos. Né? São os famosos envelopes que são abertos. Né? O sigilo do procedimento licitatório, quanto às partes, ele vai resguardar o princípio da impessoalidade. Você não pode olhar o nome das empresas, porque isso pode predispor a uma quebra da isonomia.
né? E a objetividade do julgamento é a mesma coisa. Existem critérios objetivos. Qual é? A proposta mais vantajosa, preço, técnica, né? Qualidade do serviço, prazo de entrega. Isso é objetividade. Você não vai criar critérios subjetivos que deem margem à interpretação. O critério objetivo é isso, baixa interpretação, baixa margem de subjetividade. Tá? Claro, o princípio da moralidade e probidade, isso aí são princípios do próprio direito administrativo, né? O princípio da publicidade, né? Os atos em si, eles devem ser tornados públicos, porque ato administrativo tem que ser público. Qualquer ato administrativo tem que ser público. Tá? Claro, público naquilo que diz respeito às decisões. Jamais ao que tange a quebra do sigilo dos envelopes quando isso for vedado pela lei. Digo publicidade das decisões. Os atos têm que ser acompanhados, tem que existir essa possibilidade de acompanhamento dos atos pelos participantes. Tá? Então, o edital ele tem que ser publicado com prazo razoável, divulgado na mídia, né, digital, divulgado no diário oficial, maior publicidade possível. Tá? As decisões também têm que ser publicadas em veículos de circulação, tá? Para que todos tenham oportunidade de participar. E todos tenham oportunidade, inclusive, de impugnar quaisquer decisões contrárias à lei e ao edital. Por isso que a publicidade é importante. Ela aumenta o número de participantes e também oportuniza os recursos que podem ser interpostos contra decisões ilegais. Tá? O princípio da eficiência também é muito importante, né? Porque, como eu disse, a licitação ela não é um fim em si próprio. Né? A licitação não é uma finalidade em si. A licitação ela é um meio para se contratar. Então, se a licitação ela se torna muito onerosa, existem hipóteses de contratação direta, que aí são os dois casos que a gente vai tratar ao final, que a inexigibilidade de licitação, quando não há como se competir, né? E também a dispensa de licitação, que é um outro caso, que é quando o poder público pode abrir mão da licitação. Porque a realização da licitação é mais onerosa do que a própria contratação direta. Né? Então, a eficiência é isso. A licitação jamais ela pode ser um fim em si próprio. Ela é um meio eficiente para se contratar. E, por fim, eu trouxe aqui para a gente o princípio da vinculação ao objeto licitado. Né? A vinculação ao objeto licitado. Quando a participante, ele se habilita, ele participa e vence, inclusive, até adjudica o objeto, ele é obrigado a seguir o edital. Então, se no edital estava lá, estou dando um exemplo, né? Se licitou 10 mil testes de Covid, aí chega na hora, aí a empresa só tem 8 mil. Isso está errado, está ilegal. A administração pública pode, inclusive, aplicar penalidades àquela empresa vencedora. A empresa vencedora, seja pública, privada, seja microempresa, grande empresa, ela, ao participar da licitação, ela está assegurando que pode cumprir com o contrato, que pode cumprir, que pode fornecer aquilo que a administração pública está requerendo, sob pena de sanções. Tá? E o contrário também é verdadeiro. Né? A administração pública, se ela diz no edital que vai pagar X por unidade, depois ela não pode falar que não tem recursos. Né? Pode ocorrer, dentro de determinadas hipóteses, o aditamento contratual, mas aí é depois da licitação.
né? Alguns fatos supervenientes, né, podem tornar a execução do contrato onerosa demais para alguma das partes, Estado ou particulares. Mas aí é uma outra questão, né? É o motivo de força maior, que pode tornar onerosa a execução, algum fato que acontece, né? Alguma tragédia da natureza, alguma calamidade pública, ocorre no meio do contrato, né? E aí se faz necessário o aditamento. Isso é possível. Tá? Mesmo a doutrina também cita aquele chamado fato do príncipe, né? A doutrina gosta de citar, que é um fato da administração pública. Alguma coisa dentro da administração pública torna oneroso o cumprimento do contrato para com o particular. Aí há o reajuste dos preços. Isso é possível, tá? O reajuste dos preços após a licitação. Mas isso por fatos excepcionais. Porque, via de regra, vigora o princípio da vinculação ao objeto licitado. Aquilo que está no edital e está na lei deve ser cumprido à risca. O descumprimento daquilo somente quando a lei permite, muito bem justificado em pouquíssimas hipóteses. Tá? Chegamos, então, naquela diferença que eu havia dito com vocês, a diferença entre regimes licitatórios, procedimentos licitatórios e tipos licitatórios. Tá? Regimes são esses três, né? A Lei 8.666, que é o Estatuto Geral, a Lei 10.520, que é do pregão, né? A Lei do pregão, e a Lei 12.462, que é a lei do RDC, que é o Regime Diferenciado de Compras. Tá? Esses são os três regimes licitatórios. Procedimento já são outros termos, né? A concorrência, né? É a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Né? Concorrência é aquele clássico, né? São os envelopes fechados, abrimos e vamos ver quais propostas são mais vantajosas. Qual é a proposta mais vantajosa? Tá? A tomada de preços, ela já é diferente, ela vai mais ela se fixa mesmo na questão dos preços que são propostos. A proposta mais vantajosa, a tomada de preços, normalmente está vinculada com um tipo de menor preço ou técnica e preço, que é um tipo. Né? Essas modalidades, em sentido amplo, elas vêm casadas. Tá? O convite é quando a administração pública ela procura 3 empresas, né? No mínimo 3 empresas, e ela propõe, olha, quero determinado bem, quero determinado serviço. Aí ela diretamente convida, né, as empresas e elas fazem as suas propostas. Tá? É o convite. Normalmente aquele das 3 convites que a administração pública pega. O concurso, ele já é para fins culturais, musicais, né? Essa ideia do concurso é exatamente isso. É para você destinar determinado prêmio, né? Alguma quantia, algum fomento, algum incentivo financeiro, né? Para a produção de obras artísticas, culturais. Né? Aí a administração pública faz a licitação na modalidade de concurso. Vai ganhar o prêmio, né, cultural, né, segundo o edital. Aí faz um concurso. Né? E tem o leilão. O leilão é o famoso leilão público, né, que é quando a administração pública ela quer alienar determinado bem. Né? Aí é o lance de maior valor, né? Igual qualquer leilão. Né? Quem der o maior valor adquire o bem público. Tá? Tipos, nós temos aí, o tipo vai ser o critério preponderante, né? Esse é o tipo. Qual que é o critério objetivo preponderante? Aí você tem o foco no preço mesmo, né? O menor preço. Você tem o maior lance, como por exemplo leilão. Você tem técnica aliada a preço e a melhor técnica.
E aí isso vai variar, gente, conforme o objeto licitado. Tá? Então, por exemplo, se você está fazendo uma grande obra pública, imagina se fazer uma obra pública de bilhões, né? Isso aí, você não quer o menor preço, correto? Não adianta o menor preço. Como é que você vai fazer uma obra pública de não sei quantos bilhões só com base no preço? Não faz menor sentido, correto? Então, os regimes, os procedimentos e os tipos, eles vão se adequar ao objeto que está sendo licitado. Isso vai ser simplesmente fornecimento de cesta básica, né? A administração pública quer comprar leite, carne para as escolas, a administração pública quer licitar manutenção dos prédios públicos, a administração pública quer licitar serviços de segurança, né, para os órgãos públicos, ou a administração pública quer licitar uma grande obra, né? Isso tudo vai... esse objeto é que vai determinar o regime, o procedimento e o tipo. Tá? Se a administração pública quer vender um imóvel, enfim. Tá? Então, essas são as modalidades licitatórias. Tá joia? Que, como eu disse, infelizmente, não vai dar para a gente se esmiuçar nisso. Tá? Não é esse nem o objeto, nem esse o propósito. A licitação ela tem duas fases básicas. Né? A primeira é a fase interna, que é a delimitação do objeto que vai ser licitado. Né? Delimitação do objeto é o escopo do edital. O que eu quero? E aí a delimitação do objeto ela deve ser extremamente precisa. Extremamente precisa. Você tem que dizer, eu quero X quantidades de uma caneta azul esferográfica, né, de tampa removível. A famosa BIC, né? Olha como é que BIC fica chique, né? Olha o nome. Mas é assim, porque a administração pública não pode, né? Eu quero 100 BICs. Não pode, né, professor Genesi? Aí porque não dá, né? Porque aí ela está indicando a marca, né? O modelo. Aí né? você fere a impessoalidade e isonomia, né? Então, você tem que dizer, quero caneta esferográfica transparente, azul, de tampa removível. A delimitação do objeto é muito importante. Né? A classificação, né? Exatamente, porque pode implicar em nulidade da licitação. Né? Justamente pelo aquilo que o professor Genesi falou. Você está indicando, é uma tendência que fere a impessoalidade. Né? Então, a delimitação do objeto ela deve ser o mais precisa possível. E aí, com base nesse objeto, você confecciona o edital. Né? A comissão permanente de licitação, ou o pregoeiro, ou o leiloeiro, a depender da modalidade, ele vai confeccionar e assinar como órgão competente. Confeccionou o edital, você tem o quê? A publicação do edital, que é o chamado ato convocatório. Né? É o que dá início à fase externa. O edital ele fica conhecido por todos. Né? Então, o edital ele é tornado público, é o ato convocatório. Né? Aí você tem o julgamento das propostas, qual que é a proposta mais vantajosa, é o julgamento com base em critérios objetivos fixados no edital e na lei. Você tem a habilitação, que esse é um momento muito importante, que inclusive pode até desclassificar. Né? A habilitação, eu não coloquei aí para não causar um excesso de informação. Tá? Mas o artigo 27 da Lei 8.666 fala da habilitação, que é o quê? A habilitação jurídica. Você tem que ter todos os documentos jurídicos da empresa. Estatuto, assinado, registrado. Né? Você tem que ter a regularidade fiscal da empresa. A empresa tem que estar com as certidões negativas perante a Fazenda Pública. Não pode ter dívida trabalhista, não pode ter dívida com a União, não pode ter dívida com o Estado. Regularidade fiscal. Né?
certidões negativas dos órgãos fazendários. A regularidade trabalhista, como eu disse, também é muito importante, não pode ter débito trabalhista. Qualificação técnica, né? Você tem que provar que você pode executar o objeto. Imagina uma grande obra, você tem que provar que tem corpo técnico hábil para executar o objeto, né? Você tem a qualificação econômico-financeira, né? Você tem que ter a contabilidade da sua empresa tem que estar em dia, né? Você tem que ter todos os livros certinhos, quando a lei exigir, né? Tem que ter os livros contábeis escriturados, assinados, etc. Né? E também tem que ter uma certidão de ausência de exploração de trabalho de menor. Isso também é a empresa ela tem que ser uma empresa socialmente regular, do ponto de vista social. Tem que ter a sua função social bem provada. Tá? Então, essa é a fase da habilitação, percebam? É uma fase mais complexa que tem que ter ajuda profissional. Né? Você tem que ter a ajuda de um advogado, um contador, né? Aí é uma equipe multidisciplinar, né? Os gestores da empresa. Né? Então, assim, quem escolhe pelo caminho das licitações públicas tem um longo trabalho a ser feito. Né? Você tem que ter uma série, né, de particularidades, tem que ter uma equipe muito boa, né, para você não envidar todos os seus esforços na licitação e, às vezes, por uma coisinha que você bobeou, todo o trabalho, às vezes, é jogado pelo ralo. Né? Então, assim, para você entrar nesse ramo, você tem que ter um certo domínio do que você está trabalhando, sob pena de falir, né? Simplesmente falir. Tá? Se falir só, tá bom, professor. Para ser preso. Pode ser preso, pode criar dívida, pode ser multado, pode ser multado. Pois é. Falir é o menor dos problemas. É o menor dos problemas nessa situação. Verdade. Mas com uma boa equipe, um bom engajamento, é possível, né? E aí com certeza. O caminho do sucesso ele fica mais curto. A empresa tem que provar que tem recursos financeiros para executar o objeto, né? Essa saúde financeira da empresa, né? Isso tudo está dentro da habilitação. Recursos, né? A fase de recursos ou seja, sempre que é tomada uma decisão, qualquer empresa participante, ou até mesmo órgãos de fora, né, podem entrar com impugnações e recursos contra as decisões. Né? Às vezes, uma empresa foi desclassificada. Aí você tem certeza, você é o gestor da empresa, você tem certeza que tudo que tinha no edital foi cumprido. O que você vai fazer? Você vai recorrer. Tá? Ali dentro do próprio procedimento. Às vezes, é necessário recorrer à justiça. Aí você entra com mandado de segurança, enfim. Às vezes, você tem que entrar na justiça. Mas, a princípio, os recursos são administrativos, dentro do próprio procedimento. A administração pública pode achar que tem um vício sanável, né? Porque se o vício é insanável, desclassifica. Agora, se o vício é sanável, o que é vício sanável? Você pode consertar, né? Faltou uma certidão, mas eu tenho ela aqui, foi um equívoco. Enfim, a administração pública pode, né, notificar os participantes para que tomem as providências complementares. Né? O que pode ser resolvido, sanado, a abertura de prazo para providências sanáveis. Né? Por fim, antes, né, não, quase chegando no fim, nós temos a adjudicação do objeto. A adjudicação do objeto, o que é isso? É uma certidão de que você é a empresa vencedora do certame. A adjudicação do objeto, você ganha o direito de prestar aquele objeto. Por isso que a adjudicação é uma entrega que a administração pública dá a você, né, esse direito, a entrega desse direito de executar o objeto do edital. Tá? É a empresa vencedora. E após a adjudicação do objeto, né, o processo licitatório sai da CPL,
sai da Comissão Permanente de Licitação ou do pregoeiro-leiloeiro e vai, então, para a Procuradoria-Geral para fazer a contratação, né? A confecção do contrato. É um contrato administrativo, né? E aí é um outro tema importantíssimo, mas aí fica para outra oportunidade, né? O tema dos contratos administrativos, né? São contratos padrões em que a administração pública tem uma série de prerrogativas que o administrado não tem, que a empresa não tem, por exemplo, rescindir unilateralmente o contrato, etc. É o que a doutrina chama de cláusulas exorbitantes, né? Enfim, mas aí é outro tema, fica para outra oportunidade, né? Então, confeccionado o contrato, assinado o contrato, ele é publicado, tá? Os tribunais de contas obrigam que os extratos dos contratos sejam publicados no Diário Oficial, tá? E aí, sim, aí então tem um prazo, né, para o início da execução do objeto licitado, tá? A gente tem que se ater a duas hipóteses em que não há licitação. É o que a doutrina chama de contratação direta. Por que contratação direta? Porque não tem licitação, né? A administração pública, sem licitação, ela faz o contrato de forma direta. E aí a gente tem que se ater a essas duas hipóteses que são distintas, tá? Embora de forma leiga, né, a gente no dia a dia, a gente trata como igual, né, mas são coisas diferentes. Que a inexigibilidade de licitação, está lá no artigo 25 do Estatuto, né, que a inexigibilidade é a inviabilidade de competição. Por exemplo, eu quero um serviço de consultoria, né, de um professor famoso, né, da Federal, né, de São Paulo. É o professor tal, que eu sei que ele é um expert, né, ele tem mestrado, enfim, ele leciona há anos. Eu quero a consultoria dele. Só me serve esse cara, tá? O que eu faço? Eu contrato diretamente esse cara. Porque não tem como ter concorrência nesse caso. Porque é um serviço intelectual de consultoria, né? Não me serve outra pessoa, senão ele que é referência nacional no tema, né? Só me serve ele, né? Então, você tem aí inexigibilidade de licitação, né? Eu quero um show de Réveillon na minha cidade, né? Eu município, eu quero um show do Roberto Carlos, né? Só serve o Roberto Carlos. Então, como é que eu vou criar uma competição aí? Não tem, né? Concordam? Né? Então, a lei traz algumas hipóteses em que existe uma inviabilidade de competição, né? A gente teve aqui em Vassouras o professor Roberto, né? Ele vai saber melhor do que eu, né? Era um grande escritório de advocacia que era especializado em direito do petróleo, direito mineral, né? Que é uma área extremamente difícil de encontrar profissionais, né? Né, professor Roberto? Verdade. Então, é uma coisa muito específica, muito específica. Né? Você conta nos dedos os profissionais que executam isso. Então, você vai lá, com base no 25, e contrata diretamente o escritório especializado nesse tema, né? Então, por quê? Porque não tem como se competir. É inviável a competição. Agora, hipótese diversa é a dispensa de licitação. Tá? É outra história. Na dispensa, existe viabilidade de competição. Ela existe. É possível a competição. Só que o procedimento licitatório ele é mais caro do que essa competição, né? Você fazer a licitação é muito mais oneroso, tanto do ponto de vista financeiro quanto de tempo, né? Também tempo, porque licitação demora, né? Existe um custo de tempo aí. Então, nessas hipóteses em que
é possível competição, mas ela é pior você fazer a licitação do que contratar diretamente, o gestor público ele abre mão do procedimento licitatório, justificando, claro, sempre justificando, tá? Toda hipótese de contratação direta tem que ser justificada, inclusive porque o Tribunal de Contas ele vai direto ali nesses processos, eles olham com lupa, né? E aí você justifica e abre mão da licitação. Há uma desnecessidade legal, tá? A lei autoriza a não realização da licitação. E aí, gente, tem Por gentileza, alguém está ligando o som aí, por favor, fecha o microfone. E aí, obrigado. Gente, valeu, obrigado, gente. Aí nós temos 2 casos clássicos, né, de dispensa, já atualizados pelo decreto 9412, tá? Que é aquela licitação de 17.600 para compras, né, aí no caso para bens e serviços, e 33 mil para obra. Tá? Então, se a administração pública quer algum serviço, algum bem, né? E aí esse bem ou serviço ele custa menos do que 17.600, a administração pública não precisa fazer licitação. Tá? Mesmo vale para obra. Se a administração pública quer fazer uma obra e ela vai custar menos de 33 mil, também pode dispensar a licitação. Tá? Só uma observação que isso não pode ocorrer. Isso aí não é uma autorização, tá? E a gente tem que sempre ficar ligado na questão do fracionamento da licitação. Tá? Então, o 17.600, ele é ao longo do exercício fiscal, do exercício financeiro. Eu não posso fazer esse mês, por exemplo, quero comprar, né? Estou chutando, tá? Me ajudem. 15 computadores. 10 computadores, que seja. Aí eu compro. Aí eu dispenso a licitação, compro os 10 computadores. Aí mês que vem eu faço a mesma coisa. Aí não pode, né, gente? Porque aí você está fracionando a licitação, você está quebrando a regra. É 17.600 daquele objeto no ano. É a obra, também eu não posso ficar picando a obra toda hora para dispensar a licitação, né? Antigamente isso era muito feito, né? Faziam mesmo. E muitos gestores aí estão com improbidade nas costas, né? Não pode fracionar a licitação. É 17.600 ao longo do exercício daquele objeto e obra a mesma coisa. Tá? Tem também a questão das calamidades públicas, que também, às vezes, dependendo da lei, dispensa a licitação, cria uma regra específica, mas isso tudo a gente tem que se ater a que são exceções, tá joia? A regra é isso que eu trouxe a vocês. Esse é o regime ordinário, normal, das licitações públicas. Lembrando que é um tema aí que suscita mais aprofundamento, né? A gente precisaria de mais tempo, mas isso aqui não é um curso de licitação, né? Mas é um bate-papo e espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês desenvolvam essa vontade aí de aprender mais licitação, que é um tema muito importante. Joia? Obrigado a todos. Passo agora a palavra ao professor Genesi. Professor Rafael, esse tema é muito instigante, né? É muito gostoso esse tema. E aí, eu já de cara, eu vou logo lá no início que eu vi lá, porque a gente tem uma leitura que, quando você vai comprar, quando você vai fazer alguma licitação, que a gente tem que buscar o mais barato. E aí você já trouxe um incremento ali que é fundamental, que não é só barato. Tem que ter qualidade e tem que estar alinhado ao objetivo que ele está sendo contratado, está sendo comprado. Então, é uma leitura meio míope, muitas vezes, né, que o pessoal acha que tem que ser mais barato. E essa questão também, que eu acho que é fundamental, essa questão da descrição do produto, né? E trabalhar isso para que não crie o alinhamento para
preferenciar uma marca ou outra, um fabricante ou outro, né? Que, de certa forma, é uma tendenciosidade, um direcionamento, né, daquele edital para um ou outro, né, fornecedor. Eu acho que foi bem legal essa questão aí que você está trazendo. E uma coisa que criou dúvida aqui na minha cabeça, mas você esclareceu, é essa questão de você dispensar a licitação e ter essa questão de licitação com relação a questões de especificidade, né? O Roberto Carlos, como você falou aí, né? Isso aí tem uma linha muito tênue nesse dois momentos aí, né? Se não tiver cuidado, tá arriscado o cara cair numa armadilha aí, não? Pessoas, tá aberto? Tá aberto, né? Tá aberto o seu, tá, né? Não pode abrir. Fala, pode abrir. Abre aí, Célio. Exatamente, Genesi. Ah, show. Pode falar, Célio. Bom, esse tema sempre me interessou muito, Rafael. E eu, por formação, eu sou oficial intendente da Marinha, né? E durante o período que eu tive ativo, eu tive a oportunidade de participar de diversos processos, principalmente na área de suprimentos, né? E você tocou em alguns pontos. Um ponto que é muito engraçado, essa questão da descrição, né, específica do item. Na Marinha existia uma coisa chamada número de estoque brasileiro, é um NEB. Tá? Era um código com 14, 15 números que identificava claramente o objeto, né? Aquilo era, imagina só, nós trabalhávamos quase sempre na mão, né? Usando catálogos, era dividido por produtos, não sei, era uma loucura na época, né? E existiam especificidades doidas, né? Caneta com ponta fina, com tampa não sei o quê. Ou seja, você quase que direcionava aquilo para um produto, né? Mas acontecia isso de forma tranquila. Existe um ponto, professor Rafael, e também professor Roberto, que é fiscal, né, que eu sempre discordei. Sempre discordei. Na parte da habilitação, né? Na habilitação, as empresas sempre têm que apresentar as suas certidões negativas, né? Isso é uma obrigatoriedade, né? Porém, os critérios de refinanciamento da dívida, né, possibilitam a apresentação de certidões, né, rápidas. Você parcela dívidas em 60 meses, 80, 120 meses, dependendo do que for, obtém a certidão, às vezes para um contrato assim extremamente vultoso, né, que vai obter resultados e depois você simplesmente deixa de pagar, né? O que eu sempre achei na lei das licitações, na 8666 especificamente, eu não era ativo já na época da 8666, tá? Eu já tinha saído de Marinha, mas eu já trabalhei com isso como economista, dando consultoria, etc., para empresas que participavam de certames licitatórios, que eu sempre achei que deveria haver uma obrigatoriedade, uma periodicidade de apresentação dessas certidões. E vamos supor que uma empresa ganhe uma licitação para uma obra com um período de 3 anos. Tá? Ela deveria manter a sua regularidade fiscal durante esse período todo. Tá? Porque, afinal de contas, ela está usando dinheiro público e, nesse momento, ela passa a ser um agente público, né? Você, como advogado, sabe muito bem disso. A partir do momento que eu estou usando dinheiro público, eu sou um agente público e tenho que me portar como tal. Sempre fui contrário a essa questão de poder apresentar certidões baseadas em refis. Sempre, 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 sempre.
E a questão da dispensa, né, baseada em critérios técnicos, tá? Isso entra muitas vezes na questão, aí o Roberto Peixoto, como economista, conhece muito bem, muitas vezes a questão de um monopólio, né? Nós temos monopólio técnico e temos monopólios que são naturais. Não existe ninguém mais que faça aquilo, né? Porém, há sempre uma preocupação muito grande também por minha parte, quando ocorre essa especificidade técnica, de ser uma vontade política, né? Eu quero aquele, porque esse vai pontinhos. Não vamos entrar em situações escusas para não ter maiores problemas, né? Mas eu também sempre me guardei muito quando a questão era a questão de critério técnico ou critério de monopólio natural. Eu me lembro, certa feita, numa mesa, junto com outros oficiais, havia uma questão justamente disso que você falou aí, de uma festa. Era uma festa, um congressamento, que ia envolver cerca de 6.000 militares e suas famílias, né? E nós estávamos decidindo quem seria o cantor contratado, né? Estávamos lá debatendo, estávamos vendo questão de gosto, questão de preço, que você deve saber, na Marinha você tem uma questão de caixa de economia, né? É um dinheiro que você pode gastar mais livre, mas tem que seguir normas também, porque é dinheiro público, né? E, em cima de todas essas decisões, chegou um almirante 4 estrelas, que era o nosso comandante-geral, falou, não, eu quero esse. E acabou, né? Não teve mais nada, né? Não quis saber se era o mais barato ou se era o que o povo mais gostava. Era o que ele gostava. E sem a assinatura dele, nada seria feito. Entendeu? Então, é verdade, Genesi. Então, esse tema licitações é extremamente interessante, sempre me deu assim, muita satisfação em ver. Dos 10 períodos de direito, eu fiz 9, né? Porque eu quis aprender direito. Eu só não fiz os estágios, só fiz um estágio. Eu fiz estágio no crime durante 1 ano e meio. Os outros eu não fiz todos, por isso é que eu não concluí o meu curso. Eu quis aprender a interpretar, porque eu sempre contratava alguém para interpretar alguma coisa para mim. Eu falei, chega, deixa eu fazer um curso que eu vou. E fiz Direito Administrativo com o professor Jacobina, não sei se você já ouviu falar nele, era um professor da Universidade Gama Filho, que era famosíssimo na época. E ele sempre dizia, a questão da administração pública, ela seria perfeita se não fosse eivada de critérios políticos, né? Isso é a grande verdade, né? Porque o direito, você procura seguir a lei é muito fácil. O interessante é encontrar a brecha na lei para poder fazer aquilo que melhor aprover, tá ok? E é isso que os políticos fazem. Tá? Eu sou muito pelo justo, muito pelo certo, sempre fui. Sabe? Eu acho que deve ser assim, né? A economia nos mostra que é possível. Tá? Nós, em macroeconomia, o Peixoto está aí, que é economista, acabamos abordando muito essa questão das licitações também, porque isso movimenta o erário público. Tá, ok? Então, nós temos que ter conhecimento disso. Você foi muito feliz ao dizer é uma atividade multidisciplinar, onde entram advogados, contadores, economistas, administradores, atuários, entra todo mundo. Tá? Se você for na área de medicina, você precisa de pareceres médicos, de engenheiros, ou seja, você movimenta a sociedade num processo licitatório. Tá? E para a grande finalidade é satisfazer as necessidades da população. Essa é a grande finalidade. Tá, ok? Se eu estiver falando algum absurdo, por favor, me corrija, tá? Porque eu vejo bem isso dessa forma. Tá, ok? Você fez uma apresentação brilhantíssima. Tá, ok? Eu tive oportunidade de conversar com você 1 ou 2 vezes só aí em Vassouras, né?
mas fique sabendo que é um tema que eu ficaria ouvindo horas, porque envolve diretamente o bem-estar público e o uso dos nossos tributos. Ok? Eu acho que toda a população deveria estar, nos municípios principalmente, diretamente envolvida nos processos licitatórios. Tá? O ato é público, tá? Mas o povo não quer saber, depois reclama. Não é a pura realidade? Tá? Eu acho dessa forma. Tá de parabéns, professor Rafael. Tá? A palavra. Professor Roberto, algum comentário? Boa noite, Rafael, Genesi, professor Célio. Parabéns mais uma vez, Rafael, pela brilhante palestra. Você é mestre nisso, né? Tem ajudado bastante, tem tirado muitas dúvidas nossas. Realmente, Célio, essa questão de licitação no serviço público é muito interessante, né? Nós sempre tentamos encontrar o melhor para o serviço público, somente a questão de licitações, escolha da empresa que vai fornecer para o serviço público, que vai ter dispensa, que vai ter inexigibilidade. E, nos últimos anos, os tribunais de contas têm aperfeiçoado muito o controle sobre o gestor público, o Rafael sabe disso, nessa questão de licitações e dispensa e inexigibilidade. Tem sido muito mais rigoroso. E, ultimamente, com o aperfeiçoamento da informática no Tribunal de Contas, principalmente aqui do Estado do Rio, eles conseguem, para e passo, saber todas as informações quanto a qualquer tipo de contratação nas prefeituras e no próprio Estado, imediatamente, a partir que nós somos obrigados a informar. Licitou, é obrigado, tem um ganhador, você é obrigado a informar logo ao Tribunal de Contas, através do sistema do SIGFIS, todos os dados dessa licitação. Quando você quer licitar alguma coisa, tem que publicar em jornal de grande circulação, você tem que ter transparência nessas contratações, nessas informações. Por isso que existe hoje o portal Transparência, né, Rafael? Que fica perturbando. Ou seja, nós somos obrigados a informar tudo muito claro para o povo, né? Quem quiser acompanhar o seu município, o seu estado nas suas contratações. Então, essa questão de preço, sério, menor preço, melhor técnica, preço e técnica, é muito complicado também, eu acho, porque essa questão de menor preço, né, que normalmente nós somos obrigados a seguir no serviço público, né, Rafael? Numa licitação, quem tiver menor preço e tiver toda a documentação, habilitação em dia lá, a tendência realmente é ele levar. E às vezes nem o menor preço tem a qualidade, às vezes, que a gente quer, né? Às vezes a gente imagina comprar uma caneta Big, né, Rafael? Acabar vindo uma lá que a gente vai escrever, dura uma semana e, infelizmente, não nós escreve. temos que comprar e pagar. Ou não escreve, exatamente. Quando eu cheguei em 2014, na prefeitura, tinha bolos de caneta que não escreviam. É isso. Olha só a situação, por causa do menor preço. Entendeu? E a questão de direcionamento, realmente, botar a caneta tipo Bic, já era, não pode. Já houve um caso, só te colocando, Peixoto, isso já há muitos anos atrás, houve uma compra para reparos militares que foi fracionada essa compra, tá? E uma das partes era parafusos e porcas, né? Alguém ganhou parafusos, alguém ganhou porcas. Olha a situação. Detalhe, foi dada a bitola, vamos supor, uma porca de meia polegada, um parafuso de meia polegada. Só que os tipos de roscas eram diferentes. Então, como é que você faz nesse caso? 100 Olha mil parafusos com 100 mil porcas que não se casavam. É isso mesmo. É provável, isso acontece. É um erro. É verdade, é sério isso. Mas então, a sociedade está mudando. Essa cobrança é porque, como tudo na política, né, a gente sabe, a gente que lida com o erário, os nichos dos políticos estão diminuindo. Né? Político adorava
inchar a folha de pessoal, né, Roberto? É. Botava fantasma, botava DAS, né, os carros comissionados à vontade, cheio de fantasma. Aí os tribunais começaram a ver a rachadinha, a ver não sei o quê. Aí o político ele já saiu daí, ou está tentando, né? E sobrou, infelizmente, o grande gargalo da corrupção, né? Tinha o setor da folha, hoje é o setor de compras, né? Verdade. O setor de compras é o grande gargalo e está aí esse escândalo do Witzel, sem entrar na questão política, tá? O escândalo do Witzel comprova que eles não têm medo, né? À plena luz do dia, no meio de uma pandemia, eles não temem em fraudar compras, né? Então, assim... É um absurdo, né? É um absurdo. Então, assim, mas uma coisa, eu sou, como diz o Ariano Suassuna, né? Eu sou um realista, né? Aquele otimista, né? Eu sou um realista, né? Esperançoso, né? Então, eu acho que está melhorando. O fato da sociedade, disso estar sendo mais divulgado, né? A sociedade não está mais aceitando isso. E entra muito, né, no que o professor Célio falou, da questão do interesse público, que é o principal, né? A supremacia do interesse público, e também no que o Roberto falou, da questão da transparência, né? Hoje, toda essa parte licitatória tem que estar no site. Se você entrar no site da Prefeitura de Vassouras hoje, vai ter um ícone lá, transparência, contratos, licitações, né? Então, isso é importante. Isso faz com que a sociedade ela vá atrás das informações e cobre, né? Verdade. Verdade. E os contratos, depois que são elaborados, estão também no site de transparência. Quando você paga o fornecedor, está no site de transparência. Então, a transparência tem ajudado muito o serviço público a tentar, primeiro, se profissionalizar, ou seja, nós temos que ser profissionais, né, Rafael? Não é mais aquilo que a gente entrava e ficava quieto lá, não. Nós, cada dia que passa, nós temos que estudar mais para tentar ajudar o serviço público, inclusive para a gente mesmo. Então, isso tem feito com que a qualidade de prestação de serviço do próprio serviço público tenha melhorado muito. Nós, funcionários, queremos dar transparência ao serviço. Nós não queremos ver corrupção, nós não queremos ver roubalheira, pelo contrário, nós combatemos isso. Então, eu acho, Oi. Desculpa te interromper. Não, claro, professor. Que o sistema informatizado hoje, tá, ele permite uma filtragem muito melhor para que não aconteça coisas que eram extremamente comuns outrora. Tá? E poxa, em 82, 83, eu percebia isso, mas muitas vezes não havia um instrumento legal que me possibilitasse excluir alguém do processo licitatório, que são os famosos orçamentos de cobertura, né? Eu produzo A, Peixoto produz B e Rafael produz C, mas eu produzo B e C. Surgiu uma licitação, Peixoto e Roberto, dê preços altos para B e C, porque eu vou vender. E vamos fazer casado tudo isso. Tá? Isso acontecia violentamente. Tá? Hoje em dia, isso é muito mais fácil de ser percebido, né? Pela própria inserção dos indivíduos nos processos licitatórios. Isso é fácil de ser visto. Tá? E é uma prática que denigre o uso do dinheiro público, né? Porque você possibilita a fraude. De repente, alguém oferece um produto ou um serviço por 200%, 300% do valor de mercado, mas ele cumpriu todas as etapas do processo licitatório. Tá? Acaba ganhando. Tá? Isso, hoje em dia, é possível de brecar. Tá? Os tribunais de contas, as próprias auditorias, têm como brecar isso. Tá? Mais uma vez, em prol do bem público, em prol da sociedade. Tá ok? Eu sou patriota, eu sou um camarada que sustenta a bandeira do Brasil tranquilamente. Tá? Eu sou contra tudo isso. Tá? Eu sou contra essas falcatruas. Tá certo? Eu acho que é muito possível que tudo ande bem, sem haver, desculpa a palavra, essas pilantragens que nós vemos por aí. Tá? É verdade. Roberto, ter te interrompido. Não, então,
o serviço público tem ficado muito mais transparente, né, Rafael? Tem deixado com que as pessoas possam realmente acompanhar, quem quiser acompanhar, todos os processos numa prefeitura, num estado. Você pode, o cidadão hoje pode chegar numa prefeitura, fazer um pedido de querer ver um processo integralmente, é só dar entrada e pedir, e tem esse direito de fazer para acompanhar. Então, isso tem facilitado demais os controles. Então, o Célio, o Genesi, meu amigo Rafael, que é craque nisso, e nós temos percebido essa fiscalização da população, ainda de poucos, que a verdade é essa, uns poucos, às vezes, interessados em querer ajudar, outros realmente querendo questão política, isso ainda tem muito, mas essa transparência tem ajudado demais o serviço público, principalmente nas licitações, que sempre, realmente, o Rafael lembrou bem, a questão de folha de pagamento, a margem de se fazer coisa errada reduziu demais. E as licitações ainda existe possibilidade, como você mesmo falou, Sérgio, de combinação de empresas. Isso ainda existe, entendeu? Tem diminuído demais, porque as pessoas têm acompanhado muito mais essa questão de licitações. Então, esse tipo de conluio tem reduzido demais, mas ainda existe. Isso aí, infelizmente, às vezes a gente nem consegue acompanhar, né, Rafael? A gente não consegue nem conseguir brecar alguma coisa desse tipo, que não dá, às vezes não dá, a gente não sabe, mas ainda existe, mas reduziu demais. E a profissionalização dos servidores tem melhorado demais isso. Somente quando é concursado, né, Rafael? Ele não aceita fazer essas coisas. Era isso que eu ia falar, Roberto. Você tocou um ponto fundamental, porque a própria definição de licitação fala órgão público competente. E pela Constituição, está lá no artigo 37, inciso 2º, fala que a regra é o concurso público. A exceção são os cargos em comissão. Só que há muito tempo a gente via na administração pública o contrário. A regra era o cargo em comissão e concurso saía de 10 em 10 anos com uma vaga, né? Verdade. E é o oposto do que fala a Constituição. A Constituição fala justamente o contrário. A regra é o concursado. E aí é justamente o concursado que está lá no Ministério Público, né? É o concursado que está auditor no Tribunal de Contas, é o concursado que é auditor fiscal, é o concursado que é o procurador. Aí o esquema da velha política, ele fica comprometido, né? Então, por isso que eu acho que toda essa campanha aí contra o servidor público é um desserviço à população, né? O servidor público, ele não ganha muito. Pergunta para um professor se ele ganha muito. Pergunta para um policial se ele ganha muito, né? E agora, os cargos em comissão, aí a gente pode começar a conversar. Né? É leitura, né? É uma leitura, né, Rafael? É uma forma de enxergar, né? Porque o cara fala funcionário público, o cara olha sempre para aquele que está com poder econômico melhor, mas ele esquece de que a estrutura ela tem uma base que é fundamental, né? Então, quando a gente trabalha lá com nossos garotos, lá, com o pessoal lá na gestão pública, tem aquela tristeza de que como é que eu vou mudar isso? Eu não consigo mudar. Não, você vai mudar. Começa por você, porque você vai gradativamente transformando o processo. Não dá realmente para mudar da noite para o dia um câncer que já dura, né, quantos anos? 2020? Quantos anos que tem o Brasil, né, não? Então, vê quanto tempo vem esse câncer consumindo a sociedade brasileira, o poder público, o servidor público, por consequência, né, ele fica rotulado. Então, a gente precisa literalmente mudar a consciência dessas pessoas, porque elas precisam acreditar que é capaz de mudar. Né? Se a gente não acreditar, a gente vai entrar na máquina. A gente vai começar a fazer parte da máquina. Exatamente, Leci. Tem uma minoria do serviço público que ganha teto e que é errado, né, inconstitucional, e que mancha, né, a identidade, né? Uma categoria tão importante que eu acho que vem promovendo uma mudança de mentalidade. Sim. Tá? Agora, claro que existem algumas, digamos assim,
patologias, né, para usar um termo, dentro do serviço público, que são feitos por uma minoria que esse sim deve ser responsabilizado. A própria Constituição fala que deve haver uma avaliação periódica de desempenho dos servidores públicos. Existe o estágio probatório, está aí, para reprovar os que não... Exatamente. Só que aí o gestor público tem que ter a coragem, a responsabilidade de gestor, né, de fazer cumprir as avaliações de desempenho, e se não atingir, bota para fora. Porque aí ele vai começar a construir uma estrutura, uma equipe, um time capaz de sustentar ele na posição que ele está. Agora, se ele não tem um time forte, ou vai por acordos, vai por... Ah, deixa aí. Aí, meu filho, já era. Verdade. Ô, Genesi, a legislação existe, conforme o Rafael demonstrou aí, explicou para a gente. As leis existem. Sim. Nós temos que fazer cumprir as leis, né, Rafael? Exato. Porque não adianta ficar inventando demais. Existe a 8666, que é a tradicional, né? Lei de licitações, e as outras que o Rafael citou, que devem ser seguidas, e elas vieram para aprimorar o processo licitatório, entendeu? Que aí envolve a inexigibilidade, a dispensa, a concessão, o leilão. Eles vieram para aperfeiçoar, ela existe, só que tem que ser bem, vamos dizer assim, executada. Infelizmente, Verdade. A política atrapalha demais. Mas não é falta de legislação, né, Rafael? Só um servidor público com autonomia, sem rabo preso, para fazer cumprir a lei. É isso aí. Se você coloca amigos, se você coloca quem, aí eu acho que dificulta, né, essa imparcialidade na execução das leis. A gente está falando aqui que as pessoas, quem está, né, vamos dizer assim, quem está na gestão atualmente, precisa entender muito a questão dos conceitos morais e éticos. Se o cara olhar para isso, fazer a coisa como deve ser feito, né, ou como deva ser cumprida, cara, ele vai ser o cara. Vai conseguir inimigo? Pra caramba? Vai. E não são poucos, não. Mas aí tem que ter uma estrutura para manter isso, né? Diga. Verdade. Abriu o microfone, professor Célio. Está aberto. Isso realmente que o Genesi falou, o Roberto também, é uma realidade, sabe? O Rafael colocou, o artigo 37, se não me engano, fala em servidor concursado. Porém, nós temos que ser muito pé no chão e verificarmos que, principalmente nos municípios menores, né, essa possibilidade de contratação direta é o que dá viabilidade a muitos governos, porque eles mantêm essas pessoas contratadas, que são, na realidade, cabos eleitorais, né, que funcionam desta forma. Tá? E, em momento algum, nós vamos ver o interesse político em acabar ou tentar, de alguma forma, de proibir essas contratações. Porque nós temos a ramificação municipal, estadual, federal. Né? A coisa é enraizada. Teria que haver, sim, o Genesi colocou muito bem, uma vontade política imensa para mudar isso. Porque se todos fossem concursados, a máquina funcionaria de outra forma. Tá? Eu tive a oportunidade de ter um DAS, não vou dizer onde, porque a coisa fica estranha, né? Eu fui tal coisa, mas eu fui para trabalhar, né? Comecei aí e um dia chegaram para mim, vem cá, por que você vem aqui todo dia? Eu falei, eu não estou contratado para trabalhar? Não, vem só de vez em quando. Eu falei, então eu vou pegar meu boné e vou embora, porque eu sou contra isso. Sabe? Eu ia cumprir meu expediente. Um dia, imagina só isso, não, você não precisa vir, não. Eu falei, como não? Não é para trabalhar, então vamos trabalhar. Sabe? Então, daqui a pouco não tem nem mesa para você. Eu falei, puxa, a coisa fica complicada. Entendeu? Olha a questão do que eu acabei de falar aí, Sérgio. E que se você se presta a isso, cadê o seu conceito de valor? Cadê o homem? Cadê o homem sério por trás disso aí? Né? Infelizmente, cara, isso aí, infelizmente, é triste, que a gente tem muita questão que difícil de resolver. O público, ele vem obrigando por ações civis públicas a realização de concurso.
Uhum. né? Então, por exemplo, eu falo aqui por Vassouras, né? O prefeito tinha feito contratações temporárias, o processo seletivo e tal. O MP não, obrigou a fazer o concurso, né? Eu mesmo entrei na prefeitura como procurador, fruto de uma ação civil pública. Porque os procuradores municipais, até hoje, em muitos municípios, são contratados, não são concursados, né? Então, assim, depende também de uma autonomia do Ministério Público. Sim. E o Ministério Público do Rio, ele ainda é muito conservador, tá? Eu acho que poderia fazer mais do que faz. E aí isso não é um achismo meu, não. Se você olhar o último Procurador-Geral de Justiça, Cláudio Lopes, salvo engano, ele estava denunciado por corrupção, por ter fingido que não viu alguns desmandos do Cabral, né? O Procurador de Justiça Cláudio Lopes, né? Então, assim, existe uma cúpula ainda do Ministério Público e não deixa, talvez, a garotada agir, essa turma mais nova aí, né? Então, mas eu acredito na função do Ministério Público para corrigir essas Distorções. É verdade. Pessoas, os microfones estão abertos. Quem quiser fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, a gente já está caminhando aí para nosso encerramento. Os microfones estão abertos. Levanta a mãozinha, se não tiver, a gente reabre. Alguém quer fazer alguma colocação? Tchim, 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 tchim. Rafael, acho que o povo tá com frio, tá congelado, entendeu? Rafael, o curso de administração, né, a gente quer te agradecer muito aqui, o Lapa, pela sua disponibilidade aqui, por ter vindo aqui ensinar isso aí para a gente, porque nós, né, vamos dizer assim, leigos, né, quem está do lado de cá da porta ou do balcão, na questão pública, sofre muito com relação a saber o que é de direito e o que não é de direito, porque é muito confuso isso. Muitas vezes a gente acha que é nosso direito porque a gente está precisando e acha que o poder público tem a obrigação de entregar. Muitas vezes a gente tem realmente o direito e nem se dá conta de como brigar por ele. Armando, quer falar alguma coisa? Tenho que agradecer a todos os participantes, os professores que daqui estão participando, né? E eu queria falar o seguinte: eu sou público, né? Fui presidente de uma associação de servidores públicos e a gente percebe que no serviço público, na política, é muito difícil o servidor público concursar, como é o meu caso, ganhar espaço. A gente vê muito a questão dos comissionados, dos contratados, que, como os outros professores falaram, né, cabide de voto. Então, quanto mais servidores nessa situação existirem, melhor. Eu sou concursado do concurso de 2015, tomei posse em 2016. Depois de 2000, eu sou da turma, só teve concursado na nossa autarquia. Eu faço parte de uma autarquia. Tudo foi concurso, tem um nome, concurso simplificado, né? No apresentam o currículo, né? E faz uma seleçãozinha. A gente sabe que isso tudo é direcionado, né? A gente sabe que esse é o tipo de concurso direcionado, quando deveria ser o concurso mesmo propriamente dito, né? Com prova, com tudo que é necessário, né? E o que acontece, esses concursos simplificados, pelo menos na minha autarquia eu vejo muito isso. E a gente tenta brigar por isso e não consegue acabar, porque eles têm o poder da, né? Por exemplo, eu sou concursado, eu tomei posse em 2016, até hoje não foi publicado o meu estágio probatório. Diga-se de passagem
eu só tive uma avaliação, que foi a primeira avaliação, quando teve 6 ações. A gente briga, a gente entra com requerimento, o prosseguimento do estágio probatório, e ninguém dá. Quer dizer, eles não esquecem o que você quer, né? Eles têm o poder da caneta, né? Então, a gente briga muito, por exemplo, questões de gratificações que estão na lei orgânica do município, que eles não dão. A gente tem a lei, tem a gratificação prevista orgânica, tem uma lei complementar que normatiza, né? Aí eles não esquentam, eles não... Entendeu? Então, a gente fica muito difícil. E, no final, o errado, o soso, é o servidor público concursado, que eles botam uma pecha no servidor público concursado, que o servidor público concursado não gosta de trabalhar, que o servidor público concursado é problemático. Não é nada disso. O servidor público concursado, ele está na lei. Só que, entendeu? Quando você chega e fala, por exemplo, você é motorista de um ônibus, no serviço público, você que não vai sair com o ônibus porque o ônibus está com pneu careca, sabe o que eles fazem? Eles botam um contratado que vai fazer isso, entendeu? Aí, o problemático é o servidor que não quer sair, mas ele... Por quê? Porque ele sabe do risco e ele tem o direito. E ele fala, eu não vou sair com risco a minha segurança e a dos outros, e a dos passageiros. Mas só, e ainda com um veículo que custa 400, 500 mil reais, né? Mas aí o contratado, o comissionado faz, entendeu? E, no final, o problemático é o concursado, que não quer fazer, entendeu? O problema todo no serviço público está aí. Eles da caneta e eles, o que eles querem, e a gente tenta, a gente entra com requerimentos, e até quando a gente entra com processo, com uma ação na justiça, demora e não consegue. Uma vez eu vi até, me desculpe o professor Célio, mas um gestor nosso, que era oficial de Marinha, e ele falava que na Marinha o comandante fazia isso, chegava, quando alguma coisa que ele não... Ele fazia do jeito que ele queria, e depois a pessoa entrava na justiça, e daqui a 10 anos ia ganhar na justiça, o marinheiro lá, quem fosse, ia ganhar daqui a 10 anos na justiça, e já não estava mais no comando dele, entendeu? E é isso que a gente vê que acontece no serviço público, e, no final, o mau funcionário, o mau servidor é o concursado. Quando ele exige, entendeu? Mas ele exige porque realmente ele tem a estabilidade, é isso que o comissionado e o contratado não tem. A caneta é a caneta que exonera, entendeu? E a gente vê muito isso, é uma coisa que eu sempre briguei, eu tenho fome temático por causa disso, entendeu? Eu fui presidente de associação e acontece isso. Me meteram já 8 sindicâncias, entendeu? Porque é o tal negócio. Você, quando briga também, se você cair para a direita ou para a esquerda, tem que entrar ali na linha certinha. Aí eles vão e empurram tudo em você. Entendeu? Por quê? Verdade. Porque você reivindica, porque você briga. Entendeu? E o problema está sendo esse. É a grande dificuldade, né, Armando? É a grande dificuldade da gente criar esses valores aí que a gente está falando aí, que foi dito aí pelo professor, pelo Sérgio, pelo professor Roberto, pelo professor Rafael. É verdade, essa dificuldade é uma dificuldade que a gente vai ter que trabalhar ela, ter a firmeza do que a gente acredita como valores éticos e morais, aquilo que a gente acredita enquanto profissional. Barreiras a gente vai sempre encontrar não só no poder público, não só na área pública, não. A gente vai encontrar em várias áreas da produtividade, das empresas organizacionais, qualquer que seja ela, a gente vai encontrar esse tipo de coisa. O que vale é o profissional ter a sua, usar assim, né, a sua hombridade e seguir reto nos seus objetivos. A dificuldade tem, não vai ter para onde a gente fugir. Mais alguém?
Nesse, eu acho que Lucas Torres falou que está mutado. Cadê o Lucas? Lucas. Eu abri o telefone de todo mundo. Fala, Lucas. Fala, Lucas. Alô, beleza? Fala. Então, eu gostaria de perguntar para o professor Rafael. Ele é formado em Direito e eu gostaria de saber, já que ele dá aula de administração também, qual é a importância que ele vê em um profissional de administração saber pelo menos um pouco de Constituição, Direito. Boa noite, Lucas. É a pergunta que eu me fiz também quando eu monto a ementa, o cronograma, né? Eu fico num dilema, né? Porque para o professor de direito, qualquer professor, né, que se dá aula fora da sua área propriamente dita, né, de aderência, digamos assim, né, não, é uma pergunta que eu me faço também para tornar o curso mais interessante, porque a gente tem que equilibrar, né? Ao mesmo tempo, é lógico que a aula que eu dou para o direito, lá em Miguel Pereira, é diferente da aula que eu dou para a administração, né? Igual aqui. Esse estilo de palestra que eu dei, de aula, é a aula que eu dou, que é uma coisa assim, digamos assim, mais principiológica. Eu gosto que os alunos saibam bastante os princípios, para você ter ideia da coisa. Você não vai decorar que o prazo para habilitação é de tantos dias, né? Prazo para recorrer é de tantos dias. Eu não quero que o aluno de administração saiba isso. Do direito eu vou querer que ele saiba. Tá? Agora, aqui não. Aqui eu quero que vocês peguem a ideia da coisa. Porque, claro que como administradores, vocês vão ter um profissional jurídico à disposição de vocês. Né? Do mesmo jeito que vocês vão ter um contador, né? Enfim. Agora, você não pode delegar, uma coisa que eu sempre falo, você jamais pode delegar aquilo que você não tem noção de como fazer. Né? Porque aí você vai estar vendido. Né? Se você não tiver a noção, pelo menos, do que é a coisa, se não tiver noções de contabilidade, noções de direito, como é que você vai delegar isso para terceiro? Não é? Para você delegar alguma função, você tem que ter alguma noção sobre ela. É aquilo que eu digo. Então, eu acho que se você souber a ideia geral da coisa, o princípio, qual que é a finalidade, os aspectos essenciais, né? Eu vou me dar por satisfeito, né? Como administrador, acho que vou ter cumprido o meu papel. E deixar as minúcias da lei, né? O rodapé, para o profissional do direito. Então, tem que ser um equilíbrio. Agora, em relação à Constituição, o direito constitucional é a base do direito, né? Todo direito surge, qualquer ramo do direito surge do direito constitucional, seja direito civil, administrativo, tributário, está tudo na Constituição, né? E aí eu acho que a Constituição ela tinha que ser ensinada nas escolas. Eu sei que nas escolas já se aprende muita coisa, né? Balé, futsal, inglês, espanhol, né? Colocar mais uma matéria, né? Pelo amor de Deus, ninguém mais quer. Mas eu acho que não é colocar mais uma matéria, não. Eu acho que o direito constitucional é o nosso contrato social. É o contrato da nossa sociedade. A Constituição é o diploma mais importante, é o diploma jurídico mais importante. Né? É a Constituição que cria o Estado brasileiro. Né? Então, ela é o nosso contrato social. Então, assim, não tem coisa mais importante do que isso. Talvez primeiros socorros, né? Mas, assim, eu acho que tinha que haver uma alteração, certamente, de Constituição tinha que ser ensinado desde criança, que ali é a base do direito, é o documento que cria a República Federativa do Brasil. Entendeu? Então, é só isso, né? Só, entre aspas, só isso. Então, eu acho que realmente a Constituição, ela tinha, do ponto de vista de cidadão, eu acho que todo mundo tinha que ter mais conhecimento sobre ela. Né? E como administrador, eu acho que se você tiver um bom conhecimento, né, de constitucional, uma boa noção dos princípios jurídicos, eu acho que
isso vai facilitar muito a sua vida profissional. Eu acho, fazendo uma intervençãozinha, eu acho que é muito importante para o administrador ter essas noções de legislação, porque ele vai ter que fazer tomada de decisão e ele precisa saber, na hora que ele vai contratar, como é que ele vai elaborar lá os seus contratos, como é que ele vai ler um contrato, se ele vai comprar alguma coisa, fazer alguma compra, não por licitação, mas vai fazer alguma compra, como é que ele vai redigir um contrato, ou ver se o contrato está de acordo com o que manda a legislação. Como você bem disse, ele, na hora de fazer questões legais específicas, logicamente ele vai lá para o advogado, dá uma avaliada, dá uma analisada para mim aí, para ver se a gente não tem alguma armadilha para a gente. Fora disso, ele tem que saber interpretar, tem que saber acompanhar essa questão, né? Não? Professora Gilmara, diga. Oi, não tem nada a dizer, não. Só agradecer o Rafael, né? Agradecer de coração por abrilhantar a nossa segunda-feira, né? Das nossas semanas, né? De palestras. Dizer o quão importante realmente esse conhecimento. Ele falou agora aqui sobre o porquê, né? Não acionar essa questão da disciplina mais no fundamental, pelo menos no médio, e eu acabei me lembrando do meu ensino médio, né? O meu ensino médio foi um ensino médio técnico, nós estudávamos manhã e tarde, e tínhamos a disciplina de direito, né? E assim, eu me encontrei muito nessa disciplina, inclusive, uma das minhas professoras foi a professora Maria Fernanda, né? Que nossa colega de trabalho. E assim, o quanto que valeu a pena. Eu não segui, né, a área de contabilidade, mas o quanto que valeu a pena o conhecimento da área de direito constitucional, né, trabalhista, para a própria administração, né, para a minha profissão, o quanto eu valorizo o trabalho da área de direito em relação à questão hoje que eu a questão contratual, né? E eu sempre falo também na parte de consultoria da importância de se saber cláusula ou buscar um profissional sobre isso, justamente por eu ter tido lá atrás, né, essa base, essas informações dessa importância. Então, assim, acho que me trouxe, né, essa recordação e realmente foi uma pena. Hoje, realmente, eu não vejo nem no curso de ensino médio, não vejo essa disciplina, mas realmente ela dá uma bagagem para diversas áreas, né? Independente se você vai ser um advogado lá na frente, se vai para o curso de direito, mas o quão ela é necessária para todas as áreas em relação a pessoas, né? Muito bem colocado aí, o Rafael, e muito obrigada aí pelo seu conhecimento, por ter transmitido para a gente. Uma boa noite a todos. Rafael, então vamos fazendo o nosso fechamento. Pelo visto, acho que o pessoal já está com sono, esgotando. Rafael, como a professora Gilmara disse, só agradecer você a sua disponibilidade, o curso de administração, a Universidade de Vassouras e Maricá, lá para o Laboratório de Práticas em Administração, agradece muito a sua colaboração e por ter trazido para a gente aqui de forma bem simples, né, bem esclarecedora, essas questões da licitação. Isso aí serve para muito mais coisa, né? Se a gente começar a avaliar as tomadas de decisões que o comprador das pequenas empresas, das médias, das grandes empresas, né, precisam fazer na hora de fazer o melhor contrato, a melhor compra, vai de acordo com essa questão aí. Não precisa ser só na coisa pública. Ele usar essa mesma ética no departamento de compra da empresa privada também, que aí a coisa flui de forma ética e profissional e produtiva para a organização e para a sociedade de forma geral. Rafael, muitíssimo obrigado. Tá? Fique à vontade aí. Nossa, muito boa a sua fala hoje.
Pessoas, eu queria agradecer a todos que estão participando com a gente até agora. Estamos fechando com 46 a sala, está muito bom. Muito obrigado a vocês que estavam aqui permaneceram até agora. E amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente em mais uma Semana Criativa, né? Em mais um dia da nossa Semana Criativa. Muito obrigado e boa noite a todos. Rafa, valeu, Rafa. Obrigadão. Boa noite, Rafael. Obrigada. Boa noite. Muito obrigado aí, pessoal, por terem ficado até agora, terem participado. Acho que foi bastante esclarecedor aí nosso professor Rafael aí, a nossa fala aí para a gente. Licitação é um tema bastante instigante na coisa pública dos dias de hoje, né? Valeu mesmo a participação. Até amanhã, se Deus quiser. Vou encerrar nossa gravação aqui e amanhã aguardo vocês às 19 horas novamente. Boa noite aí.